Agora que a gente já tem então aí o nosso boilerplate criado, a gente precisa fazer a integração com TypeScript. E para fazer a integração com TypeScript no Next é muito simples. Tem na documentação já explicado, eu vou deixar o link nos resources para vocês, mas vocês vão ver que são apenas 3 passos. O primeiro passo é a gente criar o arquivo tsconfig. Esse arquivo tsconfig é um arquivo de configuração do compilador do TypeScript. Então, ou eu uso o comando touch tsconfig, igual ele está aqui. Então, vou vir no nosso terminal e colocar esse comando. E reparem que ele criou o arquivo. Ou eu crio manualmente, não vai fazer diferença nenhuma, ok? Depois feito isso, a gente tem que rodar o comando yarndev. Quando eu rodo o comando yarndev, reparem que ele já dá um aviso falando, olha, você está tentando usar o TypeScript, mas você não tem ainda os pacotes necessários, que são, no caso, esses 3 pacotes aqui. O TypeScript, que vai ser o responsável pela compilação do projeto em si, e 2 types, tanto do React quanto do Node, que são os que vão facilitar para a gente ter o autocomplete do IntelliSense e ter o nosso editor mais inteligente com TypeScript, ok? Então, o que eu vou fazer é copiar esse comando aqui e rodar ele no nosso projeto. Reparem num detalhe também, ele tem o "-dev" ali, que a gente precisa disso só em desenvolvimento. A gente não precisa dessas dependências aí para produção, só para desenvolvimento, afinal de contas o TypeScript só vai rodar em desenvolvimento. Como vocês viram, o pacote é bem pequenininho, instalou bem rápido aqui, 4 segundos. Pode demorar um pouquinho mais, um pouquinho menos, dependendo da sua internet. Feito isso, eu vou rodar o comando yarndev novamente. Assim ele já vai entender o TypeScript e reparem o que ele já fez. Olha, ele identificou, ele populou o tsconfig com os valores default do tsconfig e ele também criou um novo arquivo aqui. Então vamos dar uma olhadinha primeiro nisso. Bom, esse arquivo aqui, dts, é um arquivo chamado de declaration file, que ele é um arquivo onde ele está declarando alguns tipos para a gente poder trabalhar, por exemplo, no caso, como é um projeto em Next, com os types do Next e a gente conseguir ter os autocompletes e os tipos de cada pedaço dele. Outra coisa que ele fez aqui no package.json foi adicionar essas 3 dependências então para a gente, ok? Então reparem que aqui ele botou o TypeScript 3.95, ele botou as últimas versões. Caso você esteja fazendo esse curso num outro momento, as versões sejam diferentes e você tem algum problema, verifica a versão e utiliza a mesma versão que eu estou passando aqui. Mas eu sempre vou estar criando vídeos atualizando se tiverem qualquer problema também, ok? E aí a gente tem isso e a outra mudança foi a do tsconfig. Ele era um arquivo vazio e se você reparar agora, ele é um arquivo já completo. Como eu falei, esse arquivo ele serve para configurar o compilador do TypeScript. Então ele possui algumas informações aqui para ele permitir que você faça uma compilação do projeto com vários detalhes. Por exemplo, se você vai compilar para ter um target do S5 ou se você vai ter um target maior do SNext 2018, enfim. Ou seja, são vários detalhezinhos que a gente tem aqui. Um deles a gente já pode até mudar, que é o strict. O que é esse strict type? Bom, o strict type ele vai ser mais estrito na análise dos tipos dentro do projeto. Então ele não vai permitir Ns, ele vai verificar tudo se está de fato tipado ou não. Obviamente, coisas que já tiverem inferência ele não vai ser chato, mas ele vai tentar ser mais estrito na parte de tipagem. Por default, o Next vem como false. Por quê? Porque a ideia é que caso você já tenha o projeto em andamento e vá trabalhar com pedaços em JavaScript, pedaços em TypeScript, pode ser que você tenha alguns problemas com isso. Então ele deixa como false. Como o nosso projeto está iniciando agora, a gente já pode deixar ele como true. Afinal de contas, a gente já vai começar tudo com as melhores práticas, ok? Feito isso daí, eu vou modificar então a nossa estrutura aqui também de pastas. O que eu costumo fazer é ter uma pasta, eu já até tinha criado aqui, uma pasta source, onde eu coloco todo o projeto. Por quê? Eu prefiro ter uma pasta separada ali, source, assim eu consigo saber tudo que é parte do projeto mesmo, do código, e as coisas que são mais de configuração eu deixo do lado de fora, ou coisas que já são para produção, como por exemplo o public, ok? Então o que eu vou fazer é mover essa pasta pages para dentro da source, ok? Então movi ali.
e vou também renomear esse index aqui para a gente já ter ele como TypeScript. E aí aqui tem um detalhe interessante. Como TypeScript, eu tenho duas extensões, perdão, que é a TS, que é o TypeScript, e a TSX, que é o TypeScript com suporte para o JSX. O que é esse JSX? O JSX é exatamente essa estrutura aqui, onde a gente consegue colocar tags HTML dentro do nosso JavaScript. Então, como esse caso aqui é um arquivo que a gente tem coisas do JSX, a extensão vai ser TSX, ok? Se fosse um arquivo puramente de métodos e funções, coisas puramente em TypeScript, sem nenhum HTML nem nada de JSX, aí eu boto só TS mesmo, ok? Isso é um padrão de duas formas. Primeiro, ele tende a facilitar, eu olho e já sei se é algo visual ou se é algo mais modular, mais funcionamento, ok? Outra coisa é que para o nosso autocomplete ele fica mais inteligente também. Então, botei aqui TSX, ele já está funcionando. Só que, bom, TypeScript é só um superset do JavaScript, certo? Então, obviamente, ele já funcionaria. Afinal de contas, todo arquivo JavaScript é um arquivo TypeScript válido. Mas para a gente ver se está funcionando de fato e tudo, o que eu vou fazer é o seguinte, eu vou passar uma props aqui, por exemplo, title, ok? E aí reparem que ele já começou a identificar coisas de tipo. Já deu duas informações, olha só. Uma é que ele está dizendo que eu declarei, mas eu não estou usando. A outra é que ele está dizendo que implicitamente ele tem o tipo N. E a gente sabe que não é legal ter tipo N, a gente tem que informar os tipos. Então, para isso, o que eu vou fazer aqui é tipar ele, vou criar um type props aqui, vou passar, por exemplo, o nosso title aí, e vou falar que é do tipo string. Opa! Ok? Feito isso, vou vir aqui e vou passar falando, olha, ele é do type, né, props. E aí ele, de fato, já funciona normalmente. E aí, se eu quiser vir aqui, por exemplo, e passar o title, e a mesma coisa, quiser vir aqui e passar o title, eu consigo. E aí eu posso, por exemplo, definir um default aqui para ele, opa, como React avançado, por exemplo. Ok? O interessante aqui é que como eu já defini um default para ele, eu nem precisaria mais passar esse types aqui, né? Afinal de contas, ele já fez a inferência para a gente. Mas é só para a gente ver que está funcionando direitinho. Então, criei isso, reparem que ele está funcionando, ele já não deu mais nenhum erro aí do TypeScript. E aí, se a gente mandar rodar o projeto de fato, olha só, vou rodar de novo, yarn-dev, e vou mandar abrir o projeto. Reparem que ele vai compilar e olha só, ele funcionou normalmente, direitinho como a gente queria. Então o projeto está aí funcionando já com TypeScript sem problema nenhum, ok? Então isso aqui é só um detalhe para a gente já iniciar aí a nossa configuração. A gente, durante o curso, vai fazer algumas mudanças também nesse TS-config em alguns detalhes e também vamos trabalhar muito com TypeScript. Se você ainda não viu nada de TypeScript, não tem nem ideia do que eu fiz aqui, eu te aconselho a fazer um curso meu. É uma minissérie no YouTube, então é gratuito novamente. São pequenos vídeos onde eu explico basicamente todos os detalhes principais do TypeScript em detalhes. Então eu explico desde a parte de tipagem, a parte do TS-config, como ele funciona, etc. Então se você não tem nenhuma ideia de TypeScript e nunca mexeu, aconselho você dar uma pausa, olhar ele também, para que assim nos próximos vídeos, mais para frente, quando a gente estiver criando os nossos componentes e página, você não tenha nenhuma dificuldade por causa do TypeScript. Mas você vai ver que o TypeScript ele é muito simples. Quase nada de diferente, tem pequenos detalhes aqui e ali e você não vai achar essa coisa absurda e super complexa que todo mundo diz, ok? Mas então é isso, a gente já tem então o nosso projeto configurado aí para o TypeScript. Nos próximos vídeos a gente vai continuar configurando outras coisas mais aí do nosso boilerplate.